Já que deu aquele problema lá no áudio, não dá para saber se o pessoal estava ouvindo tudo, né? Eu Então falo tudo de vamos. novo, sem problema. Eu gostaria que você contasse para a gente como foi a entrada do país no conflito da Segunda Guerra Mundial, como isso se sucedeu. Sim, sim. O cenário da década de 30, ele era muito instável, né? E nesse momento, o Brasil estava passando por um processo de industrialização. Então, você tem um alinhamento maior de Getúlio Vargas com as potências do eixo, né? Que são da Alemanha, da Itália, que também estavam passando por esse processo de industrialização. Então, você tem um Brasil mais pró-Alemanha do que um Brasil mais pró-americano, né? Então, você pode se perguntar, então, como a gente lutou contra os alemães, né? Como a gente foi para na Itália para lutar contra os alemães e os italianos, se a gente tinha um alinhamento mais pró-Alemanha e Itália. Isso se dá pelo fato de que Oswaldo Aranha, né, que era o ministro das Relações Exteriores, ele era pró-Estados Unidos, né, e com a política de boa vizinhança encabeçada pelos Estados Unidos, né, você tem a criação do Zé Carioca, né, você tem a criação daqueles filmes famosos da Disney, do Pato Donald vindo ao Brasil, né, ao Rio de Janeiro, né, ver a mulata, né, dançar no carnaval, tomar a cachaçinha, esse tipo de coisa, né. Isso. Então você tem essa política de relações exteriores dos Estados Unidos buscando o apoio do Brasil. Isso você vê a importância do Brasil no cenário geopolítico, no cenário internacional, no início e durante e após o conflito. Porque o Brasil tem uma missão na, na geopolítica de um exportador de matéria-prima, né? Então você exporta borracha, o ferro, tudo isso bruto, que ao chegar nesses países mais industrializados, é transformado ou em arma ou em brinquedo, né? E Getúlio Vargas fez bom uso dessa instabilidade internacional que estava ocorrendo na década de 30, e você vê um Brasil vendendo tanto para os americanos, tanto para os alemães. Tanto que uma foto, né, do meu bisavô, estando em 1942, eu acho, lá no Rio de Janeiro, né, com um canhão, é o 88, canhão antiaéreo alemão, e você deve se pensar, essa arma deve ter sido capturada, né? Os brasileiros capturou essa arma e por isso que o vô do Jonas está tirando foto com ela, né? Só que não se trata disso. Aquela arma alemã, a qual meu vô está posando junto na foto, né? Ela é um lote de armamento alemão que o Brasil tinha comprado. Qualquer pessoa que tem contato com o mundo militar sabe que quando você compra um equipamento de um determinado país, você está com a política alinhada a ele. Então, se a gente estava comprando armamento alemão, a gente estava tendo uma guinada mais em prol da Alemanha, né? Então, ao decorrer disso, os Estados Unidos foi vendo, né, que não era muito bom continuar com essa política, né, de jogo duplo, né? O Brasil continuar com esse jogo. E os alemães também pensaram a mesma coisa. Então você tem os alemães prometendo, né, e dando, né, recursos financeiros para Getúlio Vargas continuar com esse processo de industrialização do Brasil, né? Então você tem a construção da CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e você tem portos, né, estradas, etc., que foi financiado com dinheiro americano, buscando que o Brasil pendesse mais aos Estados Unidos que a Alemanha. E a Alemanha, ao ver isso, né, já que eles tinham uma rede enorme de submarinos, né, porque a Alemanha não tinha uma marinha forte como os Estados Unidos e a Inglaterra tinha, né, com porta-aviões, com battleships, né, que é navios de guerra, encouraçados, né, destroyers. Então, os alemães eles aplicam nos mares, né, no mar do Atlântico, esses submarinos. E esses submarinos têm como missão principal afundar os navios de equipamentos, né, de subsistência, né, que os Estados Unidos estavam enviando para a Inglaterra, porque a Europa está na mão do Hitler e a Inglaterra está ali isolada, sozinha e faltando
tudo, né, do básico ao mais difícil, né, de fazer, o manufaturado. Então, esses submarinos alemães afundavam muito desses navios com equipamento americano, que tinha como destino a Inglaterra, e por conta que a gente estava pendendo mais aos Estados Unidos a partir do momento, eles afundaram inúmeros navios, né, do Brasil. Aí você pode pensar, não tem muito problema, né? É a guerra, né? Isso faz parte. Só que não eram navios com soldados, né? Os alemães estavam afundando navios com civis. Então você via notícia na época de 5 mil pessoas morreram. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Nem no 11 de setembro morreu 5 mil pessoas, então o que está acontecendo ali? Você tem que os alemães estavam afundando navios de passageiros do Brasil, e quando afunda um navio de passageiro, infelizmente o número de óbitos é muito alto. E infelizmente não foi só um navio afundado, foram inúmeros navios afundados ao longo de um período de quase um ano. Até que a pressão popular foi muito grande, e nisso, em 22 de agosto de 1942, o Brasil, enfim, declara guerra à Alemanha e à Itália fascista. E a partir desse momento, é iniciado um cronograma e um protocolo que vai desencadear no envio de tropas à Itália. Antes de ler aqui a pergunta de Chico Filho, da cidade de Martins, uma questão sobre isso aí que você estava mencionando. Então, nesse momento aí o Brasil, podemos dizer que ele representou ele foi de grande importância. Tinha dois países lutando para que o Brasil se unisse a um ou a outro, não é isso que você quer dizer? Exatamente, né? Então, Isso é assim, a gente não estava ali, não foi apenas um país qualquer, era um país crucial. Sim, com certeza. O Brasil é uma peça de xadrez muito importante no contexto internacional por conta da nossa posição e do que nós temos a oferecer, que é as commodities, né, que são os produtos, né, o ferro, o trigo, o milho, o, o álcool, de certa forma, a borracha, o petróleo, etc. Então, o Brasil tem uma função no cenário internacional importantíssimo e que sempre as grandes potências vão se degladiar para saber quem leva a menina mais bonita do baile para dançar, né? Quem tira ela primeiro, né? E isso se repete 10 anos depois, né? Na Guerra Fria, né? Você tem os Estados Unidos e a União Soviética novamente se degladiando para saber quem leva a menina mais linda do baile, né? Que é o nosso querido Brasil, para dançar. E mais uma vez está lá o Brasil sendo disputado, né? Sim, sim. Um comentário aqui, Chico Filho, da cidade de Martins, Rio Grande do Norte, ele comentou o seguinte: boa noite, Francisco Oberlânio, Jonas e aos que nos assistem. A minha pergunta saiu um pouco do contexto, porém, como o Brasil é citado na temática Guerra Mundial, pergunta ao Jonas, na sua visão de pesquisador e estudioso no que diz respeito às guerras, o Brasil tem preparação técnica e de pessoal para enfrentar uma guerra? E quais as chances de êxito? A guerra moderna, Einstein dizia, né, que a Segunda Guerra Mundial terminou com uma bomba atômica, né? E a Terceira Guerra Mundial, após ela, as outras guerras serão feitas com paus e pedras, né? Então, o nível que a guerra moderna atingiu, né, nos dias de hoje, né, a questão de preparo técnico, a questão de pessoal, de equipamento, ela é totalmente ínfima perante as armas de destruição, né, como armas químicas, como armas nucleares, como armas atômicas, não, nem atômicas, né, porque o que foi lançado em Hiroshima e Nagasaki era uma bomba atômica. 10 anos depois, a tecnologia evoluiu para a bomba nuclear. Aí depois para a bomba de hidrogênio. E só Deus sabe o que os cientistas, né, dessas grandes potências já desenvolveram como bomba. Então, como questão de guerra mundial, o Brasil, eu acredito, cada que a gente consegue ver, não tem capacidade dessas armas dessa magnitude. Porém,
nosso exército brasileiro é formado por pessoas muito técnicas, pessoas muito capacitadas. Nós temos a melhor tropa de selva do mundo. Nós temos uma das melhores forças de elite, né, de comando do mundo, né? Então, você tem pilotos brasileiros que, por mais que os caças sejam antigos, né? Nos treinamentos internacionais, a gente derruba muito caça de ponta dessas grandes potências aí. Então, você vê que o fator humano tem algo muito a oferecer ainda, né? Só que isso tem um teto, né? Que é um conflito contra um país vizinho mais pobre, né? Aqui na nossa região. Mas no quesito de guerra mundial, infelizmente, a gente não tem essa capacidade. Ah, você acha que a falta de investimento em armamentos é justamente para inibir até o país de entrar possivelmente numa guerra? É como se dissesse, olha, você não vai entrar porque você não tem armamento, fica no seu canto aí. Isso é proposital, será? Porque em outros países se investe, né, no armamento, eles fazem isso de propósito. Aqui falta isso aí, como você está mencionando. Isso é proposital, será? Muita gente, infelizmente, a gente tem uma mentalidade nos nossos políticos que fala assim, né? Para que investir no exército? Você quer guerra, né? Vocês querem um conflito? Na verdade, é o Isso. contrário, né? Quem investe no militarismo, quem investe em equipamento militar, não quer guerra, porque a questão da persuasão ela é mais poderosa do que o equipamento em si. Então, qual a chance do Brasil declarar guerra aos Estados Unidos, ou à China, ou à Rússia? É zero, abaixo de zero, é negativo. Por quê? Porque esses países têm uma capacidade bélica que é tão devastadora que ninguém enfrenta eles. Então, É. essa questão de gasto militar ela deve ser feita com essa mentalidade, né, de que o investimento militar ele é em prol da paz, porque um país bem defendido, com um exército preparado, jamais vai ser um alvo. Então, aqui na internet a gente vê, né, que os Estados Unidos gasta 649 bilhões de dólares no quesito militar. O Brasil gasta 109 bilhões de reais, né? Então, se for que dá 27 bilhões de dólares. É Então, ínfimo, né? Os Estados Unidos gasta 649 bilhões de dólares. O Brasil gasta 27 bilhões de dólares. Então, é algo muito desproporcional, né? Então, a gente tem que buscar, né, líderes que investam mais na questão do nosso exército brasileiro. Mas ele, por mais que ele não tenha riqueza técnica, a riqueza de pessoal, de treinamento de homens do nosso exército é altíssima e é uma referência internacional. Tanto é verdade que essas mesmas potências vêm treinar as nossas tropas. Isso é verdade. É, isso aí que você está mencionando é interessante. Os outros países, embora eles tenham todo esse armamento, falta-lhes parece que é o preparo estratégico, pessoal, É o não preparo sei. humano, É isso, o isso. preparo humano, você falou bem. Então, eles pegam aqui conosco, né? Sim. Por outro lado, nós temos esse preparo e não temos o equipamento. Talvez a falta desse equipamento avançado foi o que fez com que a gente tivesse que se destacar de uma outra maneira, né? E aí vem A velha e boa gambiarra brasileira, né? exato. De certa forma, pode-se dizer que ajudou, né? Com Tem certeza, com ajudado. certeza, com certeza. Certo. Bom, depois que aí você já explicou como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois países aí disputando a menina de ouro, a menina, o Brasil, né? Que foi de grande importância a sua participação. Eu queria saber quais foram as dificuldades logísticas iniciais, né, Sim, do Brasil. a incapacidade, né, logística que o Brasil enfrentou para adentrar o conflito, infelizmente, foi muito grande, né? Nosso quesito militar, né, novamente, de equipamento, a gente tinha um equipamento totalmente defasado, um equipamento e uma tradição, de certa forma, defasada, né, que vinha de origem armas francesas da Primeira Guerra Mundial. Então, a diferença da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial é a diferença de, um, de, um, de um barquinho de papel para uma aeronave, né? Então, você tem essa dificuldade e você tem o problema logístico humano, infelizmente, né? Questão de
saneamento básico, de saúde pública, etc. O objetivo era a gente levasse em torno de 70 mil homens para o conflito. Mas por não ter passado os exames de saúde, somente 25 mil foram levados ao conflito, né? Então esse problema humano, ele contou muito. Infelizmente, nosso país tem uma origem muito humilde, uma origem de descaso. Então, infelizmente, muitas dessas pessoas eram frágeis fisicamente, não tinham capacidade de segurar um fuzil e enfrentar aquilo que era o maior exército do mundo, que era o exército alemão, e desde criancinha a criança já estava treinando para matar gente. Exatamente. Infelizmente, né? Então, perdeu-se muito dos soldados. Mas, quer dizer, poderia ter ido muito mais, né? E talvez até Com certeza. contribuído mais ainda. Sim, sim, com certeza. O número que era para ir era em torno de 70 mil. Foi 25 mil. Isso Ah, se deve a problemas de logística e problemas humanos, né? Problemas físicos, né? De arcádia dentária, a sim. saúde em si. Eram pessoas muito humildes e que, infelizmente, muitas não conseguiram, né, passar por essa filtragem, né? Como foi o embarque e a chegada da Força Expedicionária Brasileira na Itália? Tem uma história muito engraçada, né? Que, como eu disse, né? A, o equipamento brasileiro ele era baseado no o equipamento, né? O uniforme, arma, etc. Era baseado na tradição francesa. Só que esse equipamento francês lembrava, né? Pela questão da época, aos alemães. Então você quando tem a chegada, né, do primeiro escalão da FEB a Nápoles, na Itália, né, em 16 de julho de 1944, você tem a população italiana vaiando os brasileiros, achando que eram prisioneiros de guerra alemães, de tamanho a diferença do equipamento para o americano e a semelhança com o do alemão. Eles acharam que eram alemães, né, que estavam chegando ali. Só Sim, que no outro dia, essas tropas brasileiras receberam um novo treinamento, só que com armas americanas, com equipamento americano e o uniforme americano, né? Então, a partir dali, a população civil conseguia distinguir, né, o brasileiro do alemão, né? E depois, posteriormente, diferenciar o brasileiro do americano, né? Porque por conta do lema, a cobra fumou, né? A cobra está fumando, foi criado um símbolo, né, da cobra fumando que foi colocada nos ombros dos soldados. Não era colocada de forma de vir com o uniforme, né? Eram os soldados que bordavam, né? E colocavam no seu sim. equipamento para distinguir dos americanos. Certo. Esse bordado aí foi ele mesmo que fazia e colocava, né? Isso é Exato, interessante. exato. Isso é interessante, essa vestimenta ser tão parecida com a dos alemães. Isso se deve ao que você comentou anteriormente, que o país tinha essa Exato. A, a proximidade com do, os alemães? não, com os franceses, né? A gente tinha, Oh, isso, com os né? A franceses. gente, a gente, todo o militarismo brasileiro, ele tem como doutrina a delegação francesa que veio no início da década de 10, né, do século passado. Então, a nossa doutrina era francesa, seguido de armas francesas e uniformes franceses, que de certa forma se assemelhava ao do alemão, né? Então, você vê em outros países como o Chile não recebeu uma delegação francesa para instigar uma doutrina militar naquele país, mas sim foram os prussianos, foram os alemães. Então, se realmente os chilenos enviassem tropas ali para a Itália, eles iam receber bala, nem vaia, né? Porque o equipamento deles Sim. era literalmente o mesmo dos alemães, né? Uniforme, capacete, etc. Como foi a atuação da FEB nos combates? A atuação da FEB é algo inexplicável, porém no bom sentido, né? No quesito humano tem aquilo que eu falei há pouco, né? De que o soldado brasileiro nunca negou dividir o pão. E tinha um lema, né, entre os civis italianos de que onde
tem um soldado brasileiro, criança não passa fome, né? Então você tem nesse quesito humano um afeto com a população civil, um cuidado enorme, que em um cenário de guerra é normal não se ter. Porém, o soldado brasileiro se destaca por esse cuidado com o próximo, esse amor ao próximo, e isso se repete até mesmo no conflito recente, como no Haiti. A atuação do Brasil no Haiti teve um caráter muito humano, e as forças brasileiras que estiveram lá no Haiti estão de parabéns e estão na mentalidade daquele povo haitiano, né? Assim como está os nossos pracinhas na mentalidade dos italianos, né? E na questão de combate, de heroísmo, o brasileiro não era muito bem da cabeça, não, porque os relatos de heroísmo, os relatos das medalhas, né? Eram homens extremamente corajosos, com atitudes inimagináveis e incríveis, né? O relato que eu mais gosto, né, é do soldado Arlindo, que durante a batalha de Monte Castelo, se eu não me engano, ou foi Montese, ele estava subindo essa envergadura, né, essa montanha, e os alemães estavam ali no ninho de metralhadora, atirando contra as tropas brasileiras. Ele então pediu no rádio auxílio da artilharia, né? Então, a artilharia atirou em direção aos alemães, a posição deles. Os alemães entraram no seu bunker, né, na sua proteção, e então ele se dirigiu até essa trincheira alemã, pegou a metralhadora alemã enquanto os alemães estavam escondidos, voltou para a posição onde estavam seus soldados brasileiros, né? E quando os alemães saíram, né, da sua tocaia, né, viram que não tinha mais arma ali. E ele iniciou atirando, né, que nem um Rambo, né, bem mitológico essa cena. Sim. Começou a atirar a metralhadora MG-42 nos alemães, conseguiram avançar. Então, isso daí é só o nível, né, de combatente que o Brasil tinha naquele conflito, né? Eram verdadeiros guerreiros. É como se estivesse assistindo aquela cena do filme Rambo. Pegou a metralhadora Exatamente. e saiu atirando em tudo. Exatamente, exatamente. E são inúmeros relatos. E o heroísmo do soldado brasileiro era tão grande, que, por exemplo, no relato dos 3 heróis brasileiros, né, que esses 3 soldados brasileiros, eles estavam fazendo uma patrulha, entraram em contato com uma unidade alemã inteira e não se renderam, não fugiram e lutaram até a morte. Como resultado, eles foram enterrados com honras militares pelos próprios alemães. E isso não ocorreu uma vez. Para você ver a tamanha o heroísmo do soldado brasileiro. Então você tem o próprio inimigo reconhecendo a braveza do soldado brasileiro, né? E o quanto são guerreiros, são heróis. E é incrível, né? Você imaginar que o inimigo vai enterrar com honras militares o seu inimigo. Isso é inimaginável no cenário normal, mas os brasileiros tinham uma coragem tão grande que isso passou pela cabeça dos alemães. Isso é um fato é até interessante você estar mencionando, porque, veja só, não foi a Itália que enterrou eles, não foi o próprio Brasil que fez essa homenagem, não. O inimigo, ele reconheceu a bravura desses caras. Olha, um país que é acostumado com guerra, ele olhou e disse, olha, esse tipo de coisa eu nunca vi. Eu faço questão de enterrar esses caras. Tá vendo o nível, tá entendendo como é? Isso daí de certa forma, é inacreditável. Você tem o melhor exército do mundo enterrando o inimigo. Então quer dizer que o soldado brasileiro não era pouca coisa, não. Para ver a participação, como foi importantíssima, viu, gente? Exato, a gente tá focando a importância. Porque quando se fala em Brasil na guerra, a gente acha que foi assim. Ele foi lá na guerra, chegou lá, ajudou em alguma coisa e foi embora. Não. Se o Brasil não tivesse participado, a história teria sido diferente. Então, com certeza, porque essa live aqui é justamente para isso, para esclarecer algumas coisas. Jonas está aqui respondendo os comentários e também as dúvidas do pessoal. Então, Jonas, você concorda comigo que teria sido diferente?
Pô, a importância do Brasil é tanta, né? E a gente consegue analisar essas coisas pelas ações do inimigo. Além desse funeral que os inimigos faziam para o brasileiro, né? Você tinha a questão de que os alemães, eles trouxeram uma brasileira que era do Rio Grande do Sul, né? Que já estava na Alemanha, para fazer uma estação de rádio para tentar virar, né? O outro lado, os Sim, brasileiros que estavam ali. Então, se tinha uma propaganda anti-americana visada para os brasileiros, né? Tamanha a pedra no sapato que eram nossos soldados ali. Para você pensar, vamos lá, vamos nos colocar lá, né? Você tem a Alemanha, de certa sim. forma, no meio da guerra. Os caras estão desesperados, precisam aplicar o máximo de recursos nos locais certos. Então você vê eles fazendo uma estação de rádio para tentar impedir do soldado brasileiro continuar lutando ali. Então você vê a importância muito grande. E aquilo que o Brasil estava empenhado a combater, o plano estratégico que era focado ali, era de fazer a Alemanha enviar o máximo de soldado possível ali para a região do norte da Itália, para eles deixar mais frágil ali a região mais ao norte ainda, a questão da França. Por quê? Porque no dia 6 de junho de 1944 tinha ocorrido o quê? O dia D. Então era muito importante que aquelas tropas ali estivessem em duas frentes, de certa forma, para impedir, né, esse aglutinamento de forças alemães, que os alemães que os americanos tivessem os alemães mais dispersos possíveis, para se eles ficassem mais fracos, né, para serem derrotados. Então o Brasil teve um papel muito importante. Como se deu o fim do conflito? A gente tá. Faltam poucos dias, né? No dia 8 de maio, né? Porque no dia 8 de maio de 1945 terminou o conflito na Europa, né? A Segunda Guerra Mundial, de fato, só termina em 2 de setembro de 1945, né? Quando o Japão se rende. Mas Certo. até maio a Alemanha ainda estava lutando. Então você tem Berlim sendo invadida pelos soviéticos e metade da Alemanha já em domínio americano e as demais frontes de batalha simplesmente se rende, né? Só que quando você vai ver o mapa de batalha nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, você vê que lá em Simão, onde está Berlim, ali realmente caiu primeiro. Porém, eles tinham algo do tamanho de São Paulo ou Minas Gerais de domínio alemão. Então, se aquelas partes não se rendessem, a guerra teria se estendido mais ainda. Porém eles se renderam após a queda de Berlim, né? Porque os brasileiros, de certa forma, ainda estavam em combate e até ali o 8 de maio, né? Por conta de Berlim, e não por conta daquela região ali, porque se ali continuasse, se ali fosse uma frente única, né? Se a invasão da Europa fosse só ali, a guerra ia continuar por bastante tempo, ainda tinha chão. Certo. Ah, e o retorno para casa dos soldados brasileiros, como foi? Como eu tinha citado, né, a questão a FEB foi extinta, né, já lá na Itália, né, por conta de que, segundo boatos dos próprios pracinhas, né, ao chegar ao Brasil, iriam depor Getúlio Vargas, né, que era ditador aqui no Brasil, por conta das semelhanças dele com o regime de Hitler e, e de Mussolini. Por conta disso, o Getúlio Vargas teria extinto a FEB lá na Itália mesmo, né, com o fim da guerra, para não sofrer esse golpe de Estado, né. E ao chegar aqui, muitos duraram anos na justiça buscando auxílio, que auxílio financeiro, de certa forma, eles não tiveram. De certa forma, eles não tiveram ajuda psicológica, e isso aos Estados Unidos também ocorreu lá. Não teve suporte, né, psicológico. Acho que isso é questão da época, né? Porque hoje em dia, qualquer pessoa que é assaltada ou ela sofre acidente de carro, ela pode ser diagnosticada com um transtorno pós-traumático. Naquela época, isso não era uma honra, né, dizer que tinha isso ou reconhecer que existisse problemas nos soldados, né? Era visto como uma fraqueza. Hoje já se tem
noção de que é algo natural. Até mesmo o maior guerreiro, o maior combatente, se ele for exposto a um certo nível de estresse, ele vai ter danos físicos, mentais, que fogem ao controle dele, porque o nosso cérebro é um computador. Se você dá um soco no computador, o computador vai quebrar. Isso não tem nada que pode ser feito para impedir. O básico que pode ser feito é o auxílio, né, momentâneo, com remédios, etc. Por esse caráter psicológico, muitos cometeram suicídio depois, muitos entraram em depressão por conta de ter perdido colegas, e muitos sofreram, né, com o descaso da própria sociedade em reconhecer o heroísmo desses nobres guerreiros brasileiros, né? Questão de física, né? Muitos continuaram a ser tratados pelos Estados Unidos, né? Ferimentos de balas ou que pisou numa mina, ficou amputado e precisou ser internado por um longo período. E foi os Estados Unidos o responsável pelo cuidado desses feridos, né? E o Brasil, de certa forma, nem mesmo pagou por esse tratamento, né? Então é um total descaso emocional, questão de dano psicológico, você tem a questão da físico, né? De ferimento, não teve cuidado, e a questão do pós-guerra, né? De o cara vai voltar para qual emprego? E se o patrão não quiser colocar ele, porque eu acho que ele é maluco, ele foi para a guerra. Então, foi um descaso total, infelizmente. Porém, muitos, né, continuaram mantendo contato e criaram essas associações de veteranos da FEB, né, ao longo de todo o país, né, que sempre tiveram um auxílio, não do Exército como instituição, mas de membros do Exército que reconhecem esse trabalho, né. Somente depois de muito tempo que esses pracinhas conseguiram ter uma pensão, né. Acredito que foi nos anos 90, 80, e antes mesmo disso eles estavam ao relento. É uma pena, é um final muito triste para um povo, para uns soldados que tivessem um momento de glória e que foram decisivos na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, terminar de uma forma assim tão lamentável, né, em seu próprio país. Nós estamos aqui já no finalzinho da nossa live, a temática aí da Segunda Guerra Mundial vai ficar disponível aí, os vídeos ficam salvos no Facebook para compartilharem e para assistirem também. Se Jonas também tiver um canal no YouTube, depois ele pode muito bem baixar os vídeos e colocar lá à disposição do pessoal. Isso aqui não é nem só um bate-papo, isso aqui é uma verdadeira aula histórica do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma aula, o que você está comentando aqui não deixa a desejar em nenhuma outra aula ou documentário sobre o tema. Obrigado. O que você está nos contando, o que você está compartilhando é digno de ser ouvido em qualquer faculdade, qualquer escola, seja público ou privado. É uma aula excelente que não é nem para ser ouvido por uma turma, é para fazer aquele aulão, chama todo mundo e mostra como é que o Brasil deu uma lição de lutadores. Você está de parabéns pela sua aula, pelo que você tem nos passado hoje. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade, né? Agradeço por ter reconhecido meu trabalho e ter me convidado, né, a participar desse hangout aqui, para essa conversa aqui ao vivo. E parabéns aí pelo canal. Eu divulguei nas minhas páginas, então eu peço aí pessoal que chegou através das páginas a continuar acompanhando, né, o professor aí. Então parabéns aí por ter me chamado e tamo junto aí para divulgar os feitos dos nossos heróis e muito obrigado aí por ter gostado. Isso aqui é simplesmente por amor e carinho e reconhecimento, eu não tenho nada em troca, eu simplesmente desde 2014 eu venho fazendo esse trabalho porque eu entendo que se cada um fazer sua parte, se cada um fazer um pouquinho, né, aquele trabalho de formiguinha, se a gente consegue fazer algo enorme, massificar os feitos dos nossos heróis. Então, se alguém aí tem interesse por esse tema, eu recomendo esse livro aqui, que é do professor, não é professor, ele é filho de um veterano da FEB, ele é o baterista
banda Paralamas do Sucesso. Ele tem a participação. Deixa assim a imagem parada assim. Pronto. É o Pronto. João Baroni, ele é o baterista do Paralamas do Sucesso e tem um trabalho muito legal acerca da Força Expedicionária Brasileira. E esse livro aqui, ele é muito completo, com muitas informações. Você tem um contexto enorme do que ocorreu antes, durante e depois. Então, se chama 1942. O Brasil e sua guerra quase desconhecida. Então, o João Baroni está de parabéns por esse livro. Existem outros livros sobre o tema, mas são livros mais biográficos, né? Então, são pontos de vista de determinado paciente. Então, esse livro aqui é um grande compilado de todos os acontecimentos, né? Então, eu recomendo esse livro aqui, ele é muito bom. E vamos continuar junto aí, cada um fazer esse trabalho de formiguinha, que é de massificar os feitos dos nossos heróis. Né? Porque se cada um fazer a sua parte, então tá bom. Para encerrar, eu vou fazer aqui o bate-bola jogo rápido. Eu vou comentar a palavra e você responde com uma palavra ou uma frase curtinha, certo? Ok. Então vamos lá. FEB. Heróis. Seu bisavô. Exemplo. Se o Brasil não tivesse participado da Segunda Guerra Mundial, teria... Vergonha. A frase, a cobra está fumando. Foi... Brasil. Foi? O que é que ela quis dizer com isso? O heroísmo do Brasil não tem lugar nem tempo na história. Ele é um processo contínuo, ele é fruto da nossa coragem, das nossas origens, seja indígena, seja europeia, seja africana. Nós somos um povo forte, nós somos um povo heróico e que, para a gente dominar o mundo, entre aspas, só falta de gente ter consciência disso e buscar o nosso papel na história da nossa civilização. E para finalizar, Jonas Butini por Jonas Butini. Quem é Jonas? É simplesmente um garoto que gosta de estudar e gosta de falar para os outros que ele estudou. É um professor, né? Um garoto que nos deu uma brilhante aula aqui, que eu gostei bastante. Tenho certeza que o pessoal que assistiu e que irá assistir também vai adorar essa aula, que vocês possam estar compartilhando. Então, Jonas, parabéns aí. E então, por hoje é só, pessoal. Tenham todos uma boa noite e mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Valeu.